Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas às vezes é veneno disfarçado de amor. Meu nome é Adrien. Por 27 anos, acreditei que minha família me apoiou. Eu estava errado. A pessoa em quem eu mais confiava, minha própria irmã, estava conspirando silenciosamente para tirar tudo de mim. Minha felicidade, meu futuro, até mesmo a mulher que eu amava. Lembro-me da primeira vez que notei isso. O jeito como ela sorria para meu noivo, aquele olhar malicioso que eu não conseguia identificar. O jeito como nossos pais riam de suas piadas enquanto ignoravam minhas preocupações. Algo em mim estalou naquela noite. Percebi que o campo de batalha não era lá fora. Era dentro da minha própria casa e eu tinha que lutar ou perder tudo que eu amava. Cresci em uma pequena cidade costeira onde o vento sempre carregava os segredos de outra pessoa antes mesmo que você o soubesse. Minha irmã Lena era 4 anos mais velha que eu. Astuta, magnética, o tipo de pessoa que podia encantar qualquer um com um olhar. Os professores a adoravam. Os vizinhos a bajulavam. Até nossos pais pareciam hipnotizados por sua confiança. Enquanto isso, passei a infância subindo escadas invisíveis, tentando conquistar um reconhecimento que sempre parecia inalcançável. Eu achava que tinha uma vida planejada nos meus próprios termos. Eu tinha Mia, minha namorada da faculdade, o tipo de mulher cujo riso acalmava uma tempestade no peito. Nosso pequeno apartamento cheirava a café torrado e baunilha nas preguiçosas manhãs de domingo. E eu sentia que finalmente estava construindo uma vida que me pertencia. Tudo parecia perfeito até a noite em que Lena chegou cedo em casa, muito antes do que eu esperava. No momento em que ela entrou, senti o ar se tornar denso e elétrico, como a calmaria antes de um furacão. Naquela noite, percebi que, por mais que eu tentasse proteger meu mundo, minha irmã sempre tivera o poder de desfazê-lo. Lena se encostou casualmente na porta, com as sombras do corredor cruzando seu rosto. Aquele sorriso, meio brincalhão, meio perigoso, foi o suficiente para me dar uma reviravolta no estômago. "Você acha mesmo que eu sou a pessoa certa?" perguntou ela, com a voz suave, quase casual, mas cada palavra parecia carregada como uma faca envolta em seda. Ri nervosamente. "Claro", respondi, dando de ombros, tentando ignorar, mas seus olhos não se suavizaram. Eles me perfuravam com olhares penetrantes e calculistas. Mais tarde naquela noite, quando eu estava sozinho na cozinha, ela me encurralou. "Você não a merece", sussurrou, inclinando-se tão perto que eu conseguia sentir sua respiração. "Alguém como eu, alguém que te entenda melhor." Fiquei paralisado, chocado com a intensidade em seu tom. Ela não tinha provas, nem motivos, apenas uma convicção inabalável de que eu deveria duvidar do meu próprio julgamento. Não era apenas ciúme, era controle. Então veio o primeiro teste de verdade. Uma semana depois, Mia veio jantar. Lena a cumprimentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Um pouco caloroso demais, um pouco demorado demais. Cada gesto, cada palavra era uma provocação sutil. Mia, educada e gentil, não percebeu a princípio. Eu percebi. E naquele momento, um pensamento arrepiante me atingiu. Minha irmã não estava apenas me desafiando. Ela estava tentando reescrever o mundo ao meu redor, começando pela mulher que eu amava. Depois daquela noite, a interferência de Lena aumentou. Cada telefonema de casa parecia cair em uma armadilha. Ela fazia perguntas mais simples e depois distorcia minhas respostas na frente dos nossos pais, com a voz transbordando falsa inocência. "Tem certeza de que a Mia realmente te entende?" perguntava ela, inclinando a cabeça, um sussurro de dúvida disfarçado de preocupação. Os jantares em família se tornaram exercícios de resistência. Lena reclamava abertamente que eu estava priorizando a Mia em vez da família, enquadrando isso como preocupação enquanto plantava sementes de culpa. Meus pais, geralmente protetores, concordavam com a cabeça, murmurando: "Só queremos o melhor para você, Adrien." Mas eu podia sentir as paredes se fechando, o quarto encolhendo ao meu redor enquanto a aprovação passiva deles lhe dava poder. Certa noite, cheguei em casa e encontrei Lena parada à minha porta do apartamento. Ela não bateu, apenas se encostou no batente. Seus olhos brilhavam na penumbra. "Você vai perdê-la", disse ela baixinho, quase para si mesma, mas alto o suficiente para eu ouvir. Meu coração disparou. Eu soube então que o plano dela não era mais sutil.
Era calculado, metódico e perigoso. Eu estava presa em um campo de batalha, no qual nem tinha percebido que havia entrado. Então, os planos de Lena me atingiram mais perto de casa. Ela começou a espalhar boatos sutis no meu local de trabalho, sussurrando dúvidas sobre minha estabilidade e comprometimento. Colegas começaram a fazer perguntas, se perguntando se Mia e eu éramos realmente certos um para o outro. A cada vez, eu sentia as paredes se fechando. O alcance de Lena não estava mais apenas em casa. Estava se infiltrando em todos os cantos da minha vida. Ao mesmo tempo, ela começou a isolar Mia sem que ninguém percebesse. Convites misteriosamente desapareceram. Encontros casuais foram cancelados com desculpas que Lena havia inventado e pequenos comentários. Ela realmente entende sua família? Me fez Mia duvidar de si mesma. Eu assisti impotente enquanto minha noiva, normalmente confiante, começou a se questionar. Cada olhar entre Lena e Mia carregava aquela energia silenciosa e calculista, um desafio que eu quase sentia pressionando meu peito. Uma noite, voltei para casa e encontrei Lena sentada no sofá, tomando chá, olhando pela janela com a mesma expressão indecifrável. Você está cometendo erros, Adrien, murmurou ela quase como uma profecia. Acha que ela vai ficar quando as rachaduras aparecerem. Você verá. Eu queria discutir, gritar, mas sabia que qualquer reação a favorecia. Ela era tempestade e eu tinha que navegar com cuidado ou ser arrastada por completo. Na noite anterior à nossa festa de noivado, tudo chegou ao auge. Lena tinha convencido meus pais de que eu não poderia seguir em frente sem a aprovação total deles, que eu deveria esperar para comemorar até que ela estivesse satisfeita. Minha festa, meu marco, refém do ego dela. Eu andava de um lado para o outro no apartamento, com o peito apertado, a mente a mil percebia algo aterrorizante. Ela poderia controlar minha vida se eu deixasse. Todas as tentativas de argumentar com meus pais falharam. Cada passo em direção a Mia encontrou resistência. Eu estava preso. Pensei em ceder, deixá-la vencer. Mas então imaginei o rosto de Mia, sua empolgação, sua confiança, a vida que estávamos construindo juntos. Minha garganta apertou. Eu não podia deixá-la ter esse poder. Não ela. Nunca. Eu soube então que tinha que agir. Amanhã, o jogo de Lena terminaria. Eu tinha que enfrentá-la, meus pais e cada manipulação perversa que ela havia plantado. Era ou morrer pelo meu amor, pela minha vida. A festa de noivado chegou como uma tempestade para a qual eu estava me preparando. Lena entrou, cabeça erguida, esperando submissão. Ela havia ensaiado seus sorrisos, suas piadas. Cada pequeno movimento pretendia me perturbar. Mas, desta vez, eu estava pronta. Mia estava ao meu lado, calma, mas alerta, sua mão segurando a minha. Respirei fundo e deixei a verdade se revelar. Cada coisa que Lena havia sussurrado, cada manipulação que ela havia plantado, eu expus com cuidado, deliberadamente. Observei seu rosto mudar de confiança presunçosa para choque. Meus pais tentaram intervir, mas nem eles conseguiram negar o que estavam vendo. A teia de mentiras de Lena se desfez em tempo real. E, pela primeira vez, ela estava impotente. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu simplesmente contei os fatos. A verdade era mais afiada do que qualquer arma e cortava anos de mentiras e controle. Lena tentou revidar, sua voz se elevando, afiada pela descrença. Você não pode simplesmente distorcer tudo, ela resmungou, o desespero se instalando. Aproximei-me, calmo, mas firme. Não estou distorcendo nada. Estou mostrando a verdade. Meus pais se entreolharam, os rostos pálidos, finalmente percebendo a teia de manipulação que nos manteve reféns por anos. Mia apertou minha mão, com o olhar firme. Adrienne tem razão, disse ela suavemente. Não vamos deixar isso continuar. Lena vacilou. Sua confiança habitual desapareceu. Cada acusação, cada sorriso calculado, cada sussurro silencioso de dúvida. Nada mais funcionava. Pela primeira vez, ela não tinha controle. Senti uma onda de alívio, mas também algo mais pesado, clareza. Não se tratava apenas dela. Tratava-se de recuperar minha vida, proteger meu futuro, finalmente estabelecer limites que ninguém, nem mesmo a família, poderia cruzar novamente. Parada ali,
Percebi algo importante. Família não significa automaticamente lealdade. Sangue não garante amor, respeito ou confiança. Por anos, deixei Lena manipular minhas escolhas, lançar dúvidas sobre minha felicidade e me isolar da vida que eu queria. Mas naquela noite, tomei uma decisão. Eu me escolhi. Eu escolhi a vida que construímos juntos. E, ao fazer isso, eu recuperei mais do que apenas um momento. Eu recuperei meu futuro. Foi doloroso ver Lena desmoronar, ver meus pais absorverem o peso do que aconteceu, mas foi necessário. Às vezes, as batalhas mais difíceis são aquelas travadas em silêncio dentro das paredes da sua própria casa. E às vezes, se defender é a única maneira de salvar as pessoas que você ama. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as capazes das traições mais profundas. Naquela noite, aprendi da maneira mais difícil que amor. Confiança e lealdade não são automáticos. Eles são conquistados. Então eu pergunto a você, o que você faria se alguém em quem você mais confiasse tentasse destruir sua felicidade? Você lutaria ou deixaria essa pessoa vencer? Obrigada por assistir por Trair Sangue.